Saúdo os nossos irmãos com a graça e a paz. Me alegro mais uma vez de estar aqui, podendo transmitir aos irmãos a palavra de Deus. Hoje quero tratar com os irmãos a respeito do assunto, o perdão dos pecados. E convido a todos para irmos direto ao texto, que é o Salmo 32, versículos 1 e 2. E convido a todos a fazermos a leitura destes dois versículos, pois há muita instrução nas palavras do rei Davi com relação ao perdão no Salmo 32. Salmo 32, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Convido a todos a fecharmos nossos olhos, a orarmos. Pedimos a Deus uma bênção. Senhor, nós viemos adorá-lo mais uma vez, te exaltar, Senhor, por nos abençoar com mais uma oportunidade, meu Deus, de nos expor as nossas almas à tua palavra. Senhor, de colocarmos o nosso coração nas coisas espirituais, meu Deus, e nos voltarmos para assuntos tão solenes, tão importantes, tão vitais, para a vida de todo ser humano, Senhor. E, ó Deus, nós rogamos por tua graça para que o Senhor nos conceda auxílio, para que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos ilumine, Senhor, possa nos conduzir na verdade, meu Deus, fazendo com que possamos interpretar corretamente os textos da tua palavra e termos, Senhor, uma real convicção, uma consciência bíblica sobre a questão do perdão dos pecados. Nós pedimos assim tua graça, pedimos, Senhor, teu auxílio, abençoa todos nós e nos concede uma bênção neste culto. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você sair pelas ruas da cidade, você vai encontrar vários tipos de pessoas, todas elas diferentes umas das outras. Cores de pele, idade, classe social, idade. Todas as pessoas que nós encontramos são diferentes umas das outras. Porém, a Escritura nos afirma que todos os seres humanos são iguais em um sentido. Todos os seres humanos são grandes pecadores diante de Deus. Então, esta multidão de pessoas que nós encontramos todos os dias, uma coisa nós podemos afirmar sobre todas elas, da menor a maior, da mais rica a mais pobre, no homem e na mulher. Todos são grandes pecadores diante de Deus. E é farto o testemunho bíblico de que isto é verdade, de que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas então, quando nós olhamos para essa multidão de pessoas, nós vamos encontrar entre elas uma diferença muito importante. Algumas poucas destas pessoas são pessoas perdoadas, e a grande maioria delas é composta por pessoas não perdoadas. O problema dos homens, o problema dos seres humanos, o nosso problema é que nós, muitas vezes, temos apenas uma vaga ideia da importância do perdão dos pecados. Esse é o problema dos homens. Quando nós somos despertados para a importância do perdão, quão vital, quão importante é receber o perdão, então nós temos uma consciência de que o perdão é algo que nós precisamos mais do que o ar, mais do que a água, mais do que uma casa para morar, mais do que o emprego, mais do que a saúde, mais do que qualquer outra coisa. Você, como ser humano, precisa receber de Deus o perdão. A Bíblia põe o perdão como a questão mais importante da vida. E uma questão que todos nós, seres humanos, precisamos considerar seriamente enquanto nós ainda respiramos. Porque a pior tragédia que pode se abater sobre um ser humano é ele deixar este mundo sem o perdão dos seus pecados. Por isso, é importante fazermos perguntas para nós mesmos. Nós, eu e você,
Estamos hoje aqui diante do Salmo 32. Temos consciência da urgência do perdão dos nossos pecados, enquanto ainda vivemos. Você tem certeza que você recebeu o perdão dos pecados? Você tem certeza que você é uma alma perdoada mesmo? Ou que a sua alma ainda está em suspense quanto ao lugar onde ela estará para sempre? Você tem certeza que você é uma alma perdoada? Se você diz que sim, eu tenho certeza, quais provas você tem de que você é uma alma perdoada? Irmãos, nós precisamos ter tudo isso. Consciência da urgência do perdão. Precisamos ter certeza de que somos almas perdoadas. Nós precisamos ter provas de que nós somos almas perdoadas. Por isso hoje eu quero convidar os irmãos a isso. Vamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que a Bíblia diz sobre perdão. Vamos inclinar os ouvidos para ouvir o que a Bíblia diz que é o perdão. Porque nós precisamos do perdão. Quando alguém recebe o perdão, quais os efeitos que o perdão realiza na vida da pessoa? Para que nós possamos ter certeza. A vida é incerta. E nós precisamos ter certeza de que somos pessoas perdoadas. Por isso, eu quero fazer uma pergunta e respondê-la com a Bíblia, fazer outra pergunta e respondê-la com a Bíblia, e fazer com que você confira na Escritura, para que você tenha uma consciência bíblica, em primeiro lugar, do que é o perdão dos pecados. Nós vamos começar do básico, do fundamental, porque você pode simplesmente ter uma ideia errada sobre o que é o perdão. Por isso eu convido os irmãos a lermos Mateus 26, 28. Aqueles que tiverem maior dificuldade de encontrar os textos na Bíblia, eu aconselho que tenham um papel e um lápis à mão e anotem o texto para que também você possa estudar sobre isso mais tarde e você possa também fazer a conferência posterior, porque eu vou dar o texto, o endereço e vou ler. O Rafael está projetando ali o texto em tela. Então, Mateus 26, 28, na minha versão, que é a revista atualizada, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, esta é uma passagem da Escritura onde o Senhor Jesus, ele coloca o sangue dele como pagamento pelos pecados. Então nós precisamos entender alguma coisa aqui. Em primeiro lugar, por que é que Jesus precisou fazer um pagamento por nossos pecados? Porque nós, além de grandes pecadores, somos devedores falidos. Desde o dia em que a gente entra no mundo, até o dia que a gente sai do mundo, o que é que a gente faz? A gente peca. E quanto mais a gente peca, mais nós aumentamos uma dívida que temos com Deus por causa dos nossos pecados. Essa dívida ela vai crescendo, ela vai aumentando. Ela já é impagável. Mas quanto mais vivemos, mais essa dívida ela vai se avolumando. E nós não temos condições de pagar sequer a mínima parte, sequer um dos nossos pecados nós não temos condições de pagar. Por isso o Senhor Jesus diz, este sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, é para remissão de pecados. Ou seja, o perdão bíblico, a resposta para o que é o perdão é o pagamento de uma dívida que nós temos com Deus. Deus nos deu a vida, a respiração e tudo o que temos. Deus é quem te deu esta consciência e que te sustenta vivo até agora. E nós, ao invés de adorarmos, servirmos a Deus e obedecermos, como a palavra de Deus ordena que façamos, nós desobedecemos a Deus. Nós tropeçamos em sua palavra, nós erramos e pecamos e assim vamos ajuntando diante de Deus uma enorme dívida. Se você quer ter uma ideia do quão grande é essa dívida,
você deve começar a calcular por aquilo que Jesus disse aqui. Jesus disse que o sangue é o meu sangue. Ou seja, Jesus está dizendo que ele, que é o ser, a pessoa mais digna de todo o universo, foi a pessoa que veio para ser sacrificada, para que o sangue dele, nada menos que isso, fosse o pagamento de uma dívida que você tem. Então entenda que se para tirar o pecado de um homem, para perdoar pecados, não foi preciso menos que o sangue do próprio Filho de Deus. Então isso quer dizer que a nossa dívida, ela é muito mais alta do que nós podemos calcular. A nossa culpa é muito maior do que nós podemos imaginar. Nossos pecados são mais abomináveis aos olhos de Deus do que a nossa mente jamais pode calcular. Puxa, pensa, irmão, a Bíblia diz que nem o céu é puro aos olhos de Deus. Imagine a hora que Deus botar os olhos dele em você. Imagine o tamanho da sua dívida. Imagine a grandeza daquele que teve que vir e o sangue dele ser derramado por causa dos nossos pecados. Jesus, ele é o fiador dessa dívida. Jesus, ele é o fiador da humanidade. Por isso ele veio e pagou a dívida, a imensa dívida, a infinita dívida, como nosso fiador. Então o perdão, ele envolve o pagamento desta dívida, de uma dívida infinita, de uma dívida eterna que você tem desde o momento que você respirou ar aqui neste mundo a primeira vez. E você a acumulará até o momento que você morrer. Só que, qual é a questão? Por que nós precisamos do perdão? Porque Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado viver uma vez só, e vindo depois disso, o juízo. Ou seja, a Bíblia deixa claro para nós. Você acumula a dívida do dia que nasce até o dia que morre, mas depois que você morre, o que tem depois? Um julgamento exatamente dos seus pecados. E então você se verá na presença do Deus vivo e ele exigindo que você pague o que você deve. Qual seria a nossa chance de escapar nesse julgamento? Qual seria a nossa chance de Deus simplesmente deixar nossos pecados de lado? Nenhuma. Quem confia nisso é um tolo. Quem acha que depois da morte obterá perdão é um ignorante. Porque a Bíblia nos mostra a história de um homem que foi fazer isso depois da morte. E o perdão lhe foi negado. Então nós precisamos entender o quem nós somos, irmãos. Somos grandes pecadores, pecadores falidos, que desde o momento que respiramos a primeira vez até o nosso último suspiro, não faremos outra coisa além de pecar. E depois da morte, a palavra de Deus garante que há um julgamento exatamente dos nossos pecados. O que será de nós quando a trombeta soar? Quando os livros do julgamento forem abertos e o olhar do Deus Santo for posto sobre nós? Por isso, se você quer entender o perdão, se você quer receber o perdão, comece abandonando essas ideias, esses pensamentos de orgulho próprio, de colocar, de achar que você não é assim, porque a Bíblia diz que é assim. Chegou a hora da gente aprender a fazer aquilo que os leprosos do Antigo Testamento faziam. Eles declaravam a si mesmos imundos, imundos. Então, entenda que nós precisamos do perdão enquanto vivemos. Nós precisamos receber o perdão enquanto estamos vivos. Por que precisamos do perdão? Porque depois da morte vamos enfrentar o juízo. Deus está disposto a nos perdoar. Mas quão eficaz é o perdão de Deus? O quão abrangente é este perdão? Acaso há pecados que o perdão, por meio do sangue expiatório de Cristo, não abrange, não perdoa? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E por que é importante nós falarmos sobre isso?
Porque a gente encontra pessoas atormentadas pelos pecados que praticaram. Há pessoas que cometeram pecados, cometeram crimes graves, cometeram atos que não têm retorno mais. Cometeram assassinato, cometeram assaltos, cometeram adultério. Fizeram coisas que não tem como voltar atrás e consertar o que fizeram. Você entende? Isso atormenta as pessoas. Por isso a gente precisa entender a eficácia do perdão. Que tipo de pecados o perdão abrange? Quando você recebe o perdão, o que acontece com seus pecados? Por isso eu convido você a lermos uma outra passagem, vai ser projetado também, Marcos capítulo 3, versículo 28, quando ninguém menos que o próprio Senhor Jesus nos diz sobre a eficácia e a abrangência do perdão. Veja, um versículo. É dito, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. Marcos 3, 28. Irmãos, o Evangelho nos informa que Deus está disposto a perdoar não alguns dos seus pecados, não apenas seus pecados mais graves, mas tudo será perdoado, diz o Senhor. Então isso é uma palavra que deveria ser um bálsamo ao nosso coração, porque nós todos cometemos pecados graves. Nós todos fizemos coisas muito abomináveis aos olhos de Deus. Porém, o Evangelho nos deixa a esperança de que tudo será perdoado, claro, desde que o homem se arrependa e creia. Quando o homem ouve o Evangelho, ouve que há oportunidade, que há esperança, que há perdão para ele, e ele crê nisso, então tudo pode ser perdoado. Ele diz até os pecados e as blasfêmias que proferiram. Até mesmo aqueles que blasfemaram o santo nome de Cristo podem ser perdoados. Até mesmo aqueles que blasfemaram contra Deus podem ser perdoados. Aqui se excetua, lógico, o que está no próprio contexto de Marcos 3, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é posta na Bíblia como um pecado imperdoável. Mas todos os demais pecados e blasfêmias são sujeitos ao perdão. Desde os pecados mais antigos, que você já cometeu há muito tempo, que você não se lembra mais. Estes pecados também precisam e podem ser perdoados. Por isso a Bíblia ela é bastante clara e a própria himnologia, a própria composição dos hinos cristãos nos trazem esta mensagem. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para purificar a alma do pecador de todo o pecado. O sangue de Cristo é suficiente, você tem que se agarrar a isso. Você está me entendendo? Desde sábado passado, esta é a mensagem que eu tenho transmitido aos irmãos. Se agarre a isso. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado. Só que nós precisamos ser lavados com sangue. Essa é a nossa única esperança. Ninguém entrará no céu sem ser lavado com sangue, irmãos. Ninguém entrará no céu por ter sido um bom cristão aqui. Só entrará no céu se for lavado com sangue. Por isso é importante saber disso. Se você precisa do perdão, entenda que o perdão é eficaz para limpar toda a sua vida, passada, presente e a futura. Para tudo há perdão no sangue de Cristo. Não importando quanto tempo você viveu ou o modo que você viveu lá atrás. A Bíblia nos oferece um perdão gratuito e eficaz, amplo, abrangente de todos os pecados. E esse perdão ele é tão amplo que quem o recebe é visto diante de Deus como uma pessoa que nunca pecou. Você sabia disso? Quando alguém recebe o perdão de Deus, essa pessoa passa a ser vista por Deus no tempo e na eternidade como uma pessoa justa que jamais cometeu pecado. Então entenda o que é o perdão de Deus. Agora entenda também que
Quantas pessoas iguais a nós já foram perdoadas? Pessoas tão pecadoras quanto eu e quanto você já receberam o perdão. E eu sei que você conhece o nome de algumas delas. Grandes pecadores já foram perdoados por Deus. E a Bíblia testemunha que eles entraram no céu. Você lembra o nome de um grande pecador perdoado? Sempre me vem à mente um homem chamado Zaqueu. Um político corrupto, um ladrão, um homem avarento, um homem mau, recebeu o perdão e foi salvo. Houve também uma mulher chamada Maria Madalena, uma mulher endemoniada. A Bíblia diz que Jesus a libertou de 7 demônios. Ela foi liberta dos seus pecados e ela entrou no céu. Louvado seja Deus. Isso é esperança para nós, irmão. João 8 fala de uma mulher adúltera, flagrada em adultério no meio de uma festa religiosa. Olha que mulher perversa, depravada. Pois ela recebeu perdão, recebeu salvação. Porque um cordeiro foi sacrificado pelos pecados dela. Ou Saulo de Tarso, você pode se identificar com ele, um homem blasfemo, que blasfemava de Jesus, inimigo de Cristo, que era um cruel perseguidor da igreja do Senhor, foi perdoado. E aquele carcereiro de Filipos, lá no livro de Atos, que torturou os 2 servos de Deus lá na prisão, colocando os pés dele no tronco, um homem mau, cruel, violento, foi perdoado e salvo. Olha a mensagem do perdão, irmãos. Quão bendito é o perdão de Deus. Só que lembre-se que todas essas pessoas, antes do perdão, tiveram suas almas suspensas entre o céu e o inferno. Viveram por um tempo no mundo sem perdão. Só que quando ouviram falar do perdão, quando ouviram o chamado de Deus, se apegaram com tudo que têm ao perdão de Deus, foram perdoados e chegaram ao céu. Por isso entenda que aquilo que Davi fala no Salmo 32 sobre perdão não é algo novo. O perdão, ele é prometido na Bíblia desde o início, desde o dia em que Adão pecou. Só que o perdão dos pecados, ele foi efetivamente consumado quando Cristo derramou seu sangue na cruz. Não é algo novo. O perdão já foi experimentado por milhões de pecadores como nós. Não é uma aventura, é uma realidade, é uma certeza. Então, todas as pessoas para as quais nós olhamos na Bíblia que foram salvas, elas foram salvas pela mesma questão. Elas creram no sangue. Elas creram que sangue foi derramado pelo pecado delas, então elas receberam o perdão. Você recebeu o perdão? Como foi que você recebeu o perdão? Eu já ouvi falar de pessoas que dizem que recebeu o perdão depois de uma longa busca, depois de um longo tempo de oração. Porém, a Bíblia desconhece esse tipo de perdão. Na Bíblia, o perdão produz efeito imediato na vida do pecador. Você sabe por que o perdão produz efeito imediato? Porque tudo que é preciso para te perdoar já está pronto. O perdão é uma obra que começou na cruz e terminou lá na cruz. Tudo foi feito por Cristo. Tudo já está pronto, terminado. Por isso o Senhor Jesus, pouco antes de dar o seu último suspiro na cruz, ele diz, está consumado, está concluída a obra da redenção. O que é que cabe a nós agora? O que é que cabe ao pecador se Jesus já fez tudo lá na cruz? Cabe a você entender a sua necessidade, recorrer a Cristo e crer no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é pelo sangue do Senhor Jesus que todos os nossos pecados são perdoados. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa uma boa notícia. Evangelho não é um bom conselho. Evangelho é uma boa notícia. A Bíblia está nos comunicando, irmãos, de que uma obra foi começada e terminada lá na cruz e que o preço já foi pago.
O preço para a remissão dos pecados de todo pecador já foi pago. O que é que você precisa fazer, então? Você precisa crer nisso. Você precisa crer naquilo que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele carregou no corpo dele os nossos pecados. Final de semana passado eu recomendei aos irmãos que lessem todos os dias 1 Pedro 2,24. Porque é disso que o Evangelho trata, irmão. Os meus pecados não estão mais em mim. Eles foram imputados por Cristo, imputados a Cristo lá na cruz do Calvário. Isso já aconteceu. Ou seja, não estão mais em mim. Quando Deus olhar para mim no dia do julgamento, quando os livros forem abertos, o que ele verá? De acordo com a Bíblia, todos os perdoados estarão vestidos com uma veste branca, alva como a neve. Como se nunca tivesse cometido pecados. Por quê? Porque meus pecados da infância, da adolescência, da juventude, do tempo adulto até o dia da minha morte, todos já foram punidos em Cristo. E então não haverá nada para cobrar daqueles que receberam o perdão e que creram. É por isso que a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. A Bíblia não diz assim, quem crê terá a vida eterna. A Bíblia diz que quem crê tem. Por que quem crer tem a vida eterna? Porque quem recebe o perdão produz efeito imediato na vida do pecador. Mas, para que ninguém tenha uma noção errada do perdão, eu quero dizer aos irmãos que o perdão, quando recebido, produz efeitos na vida da pessoa que o recebe. A Bíblia desconhece um tipo de perdão inconsciente. Esse tipo de perdão não existe. As pessoas acham que foram perdoadas, mas no que ela acredita é numa coisa que está na cabeça dela. Ela acredita que ela foi perdoada, mas não houve nenhum efeito nela. Ela não sentiu nada. Um perdão que não pode ser sentido não é verdadeiro. Um perdão que não foi sentido no coração não é real. Não houve perdão. Ou tome cuidado, meu amor, para que você não venha morrer tendo uma boa esperança de que foi perdoado quando não foi. Sabe o que o perdão produz na vida de quem recebe? O perdão transforma. O perdão produz efeitos santificadores. E eu quero mostrar isso para os irmãos, pedindo que, se os irmãos puderem, abram Mateus capítulo 9, verso 2. E lembrem-se daquele paralítico que teve seus pecados perdoados. Esse é apenas um exemplo, dentre tantos da Escritura, que provam para nós, irmãos, que o perdão dos pecados transforma o homem. Que ninguém foi perdoado continuou o mesmo. Zaqueu não continuou o mesmo, Paulo não continuou o mesmo, Maria Madalena não continuou endemoniada, a mulher adúltera não continuou no adultério. Então veja, Mateus 9, 2, primeiro, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então o Senhor Jesus proferiu sobre a vida de um paralítico a bênção do perdão dos pecados. Jesus disse para ele, teus pecados estão perdoados. Mas o que Jesus Cristo fez depois de perdoar-lhe os pecados? Jesus diz no verso 6, levanta, toma a tua cama e anda. Então veja onde eu quero levar o raciocínio dos irmãos aqui. Quem recebeu o perdão, este perdão surtiu efeitos na vida da pessoa. Efeitos vistos pela própria pessoa perdoada e efeitos que são vistos pelas pessoas que conhecem aquela pessoa perdoada. Todo mundo que conhecia Zaqueu
soube que algo extraordinário aconteceu com ele. Todo mundo que conheceu Saulo soube que alguma coisa sobrenatural aconteceu com Saulo. O que aconteceu? Ele recebeu o perdão dos pecados, assim como este paralítico, assim como o cego. O cego recebeu o perdão. Vai, a tua fé te salvou. Só que ele voltou transformado, vendo. Houve mudança interior e exterior. Uma mudança comprovada pela pessoa que recebeu o perdão e um perdão que pode ser comprovado pelas pessoas que estão ao redor e que convivem com esta pessoa. Você está me entendendo? As pessoas hoje estão acreditando num tipo de perdão inconsciente que não transforma, que não muda. Mas o perdão verdadeiro, ele é visto e ele é sentido. Tanto pelo pecador que recebeu o perdão, quanto pelas pessoas que estão ao redor dele. O perdão produz efeitos. Um outro aspecto importante sobre o perdão é que o perdão ele é irrevogável. Essa bendita passagem está em Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Acredito que todos se recordam aqui as palavras do Senhor nosso Deus. Pois ele diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Então, essa é uma promessa de Deus aos perdoados. Qual é a promessa de Deus? Vou usar de misericórdia com as suas iniquidades, os seus pecados eu não me lembrarei nunca mais. A salvação, irmãos, o perdão que Jesus oferece por meio do seu sangue, é um perdão selado com sangue do próprio Filho de Deus. E este perdão que Cristo oferece, que Cristo fornece, quando o pecador crê, ele não pode ser revertido. Ok? Então a Bíblia diz isso com muita clareza. Que Deus jamais vai se lembrar dos pecados de alguém que verdadeiramente creu e se arrependeu. A Bíblia diz isso, ok? Você crê que a Bíblia diz isso? Você encontrou o texto da sua Bíblia? Porém, a Bíblia também diz: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Já não haverá mais sangue que possa te limpar dos seus pecados. Então essas duas verdades, elas precisam se encontrar. Hoje, as pessoas dão ênfase a uma parte da verdade e a outra lançam fora. Não, nós precisamos colocar os dois textos lado a lado e entendê-los. Todo o que foi verdadeiramente perdoado está perdoado para sempre. Mas ele deve viver, a partir do instante que foi perdoado, como uma alma perdoada. Você pode entender isso talvez com mais clareza no caso da mulher adúltera. Quando todo mundo se retira e vai embora, fica só Jesus e a mulher. E então Jesus pergunta para ela: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Então ele disse: eu também não te condeno. Porém vai e não peques mais. Você entende? Você está me entendendo? Essa é a vida do perdoado. Você foi uma pessoa perdoada? Tem muita gente achando que está perdoado continuando vivendo no pecado. Não. O perdoado, ele vai viver a partir de então uma vida como se ele estivesse morto para o pecado. Não é isso que diz Romanos 6, 1 e 2? 1 Pedro 2, 24. O texto que nós lemos a semana toda. Onde o apóstolo Pedro nos exorta, nos afirma que Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados. Você entende? Quem foi perdoado e teve seus pecados imputados sobre Cristo lá na cruz, e seus pecados então foram tirados dele, essa pessoa ela vive, depois de receber o perdão, como uma pessoa morta para o pecado. Toma cuidado, meu amado, com essa ideia de que porque você foi perdoado e o perdão é irrevogável, você pode viver no pecado.
Tome muito cuidado, porque isso não se ampara na Escritura. O que se ampara na Escritura, e é real, é o seguinte: quem verdadeiramente foi perdoado, seu perdão é irrevogável, mas ele vai viver uma vida de santidade até a hora da sua morte. Essa é a salvação verdadeira, esse é o perdão verdadeiro. As pessoas estão hoje usando essa questão do perdão irrevogável como um pretexto para pecar. Ou se o perdão é irrevogável, então... Mas não é assim que a Bíblia ensina. Isso foi uma deturpação que está acontecendo na nossa geração. Pegue os pregadores do século XIX, do século XVIII, do século XVII, e vejam que é exatamente o que eu estou transmitindo aos irmãos que se pregava na igreja 200 anos atrás. A vida de um perdoado é a vida de alguém morto para o pecado. Você entende? O perdão é irrevogável. Qual a prova de que você recebeu esse perdão irrevogável? Você morreu definitivamente para o pecado, para o mundo. Amém? Entendido? Mas então, surgirá no coração de alguns a pergunta: como receber o perdão? Eu quero. Quem não precisa de perdão? Todo homem precisa, é a maior necessidade humana. Mas então como é que você pode recebê-lo? Para você receber o perdão, você precisa ir a uma pessoa e não a um lugar. Isso precisa ficar bem claro. Você pode visitar todos os lugares de adoração do mundo, numa peregrinação que durará o resto da sua vida, e nunca receber o perdão. Simplesmente porque lugar algum pode te dar coisa alguma, homem algum pode te dar isso. Você precisa ir a uma pessoa. E aí, então, seu coração vai encontrar segurança, porque a própria palavra de Deus nos afirma que nunca, jamais algum pecador foi a Cristo em busca de perdão e voltou sem. Você entende? Você precisa saber onde buscar o perdão. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma. Jesus está falando de quê? Vir a ele para quê? Para quê? Irmão, porque foi o sangue dele que foi derramado. Ele é o único que pode perdoar pecados. Porque que ele é o único que pode remover seus pecados. Porque que ele é o cordeiro que remove pecado, que tira o pecado do mundo. Porque só ele carregou o pecado. Só ele pode dar perdão. Homem algum pode te dar isso. Se alguém disser que pode te dar, é uma vã esperança. Só Jesus pode dar. E você sabe por que Jesus pode dar? E ele perdoa pecados. E você pode ter certeza que o Pai não vai te desprezar no dia do julgamento, que o Pai não vai te olhar como um iníquo, como um ímpio, como um grande pecador, mas como um santo. Porque a palavra de Deus também nos afirma que Jesus carregou os pecados, mas diz também que o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. O Pai lançou sobre o Filho os seus pecados. Eu acho muito claro essa realidade quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, no momento em que Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado. E chega sobre o pé do monte, Abraão pega a lenha do holocausto e coloca sobre Isaac. Ali é belamente mostrada essa profecia de Isaías. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você faz parte desse nós? Você acredita que é de você que a Bíblia está falando? Comece a disciplinar sua alma e seus ouvidos para entender que quando a Bíblia está falando assim, ela está falando de você, está falando para você, diretamente para você e para mais ninguém. Você tem dois ouvidos e você está ouvindo, então é sobre você. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus Cristo comprou para nós, com sangue, o perdão pleno de todos os nossos pecados. Como ele fez isso?
carregando nossos pecados lá na cruz. E desse modo, fica fácil para nós. Entenda, você quer ser salvo? Você quer morar no céu? Então inclina os seus ouvidos e escuta. Jesus fez tudo por nós. A obra foi começada e terminada lá no Calvário. Jesus fez tudo. Ele carregou, ele pagou. Mas isso significa então que nada é requerido da nossa parte, senão a nossa firme disposição em querer o perdão. Você se lembra que o nosso Salvador, quando foi pendurado, quando foi levantado da cruz, ele fez a sua primeira declaração, pedindo perdão, pedindo a Deus que perdoasse. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali oferecendo perdão gratuito às pessoas que o crucificaram. E sabe qual foi a atitude deles diante da oração de Jesus? A Bíblia diz que logo depois que Jesus fez isso, eles rasgaram as vestes deles, eles não sentiram nada. Sabe por quê? Eles nem queriam, nem pediram, nem desejaram o perdão. E Cristo ofereceu gratuitamente a eles. Mas agora pensa, pecador. Imagina você de joelhos, na presença de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia. A minha culpa é muito grande, a minha dívida é muito grande. Senhor, eu vou morrer e a Bíblia diz que depois vou ter que enfrentar o juízo. Perdoa, Senhor, meus pecados. Imagina você fazendo isso. Quanta disposição há em Deus, há em Cristo, há no Espírito Santo, em realizar essa obra em você. Mas para isso você precisa crer no que o Evangelho diz. Que é mediante a fé em Cristo, mediante a fé no sangue de Cristo, que nossos pecados são perdoados. Você precisa apenas crer no testemunho da Escritura para ser salvo. Você precisa crer. Pegar uma parte da Escritura, pegar aquele versículo de 1 Pedro 2,24, se você quiser, ou o texto aqui do Salmo 32, e depositar a sua esperança naquilo que está escrito. É isso. Você entende? Porém, alguns vão dizer assim, mas não pode estar certo isso. Porque então ser salvo é fácil. Por que todo mundo não é salvo? Por que não? Qual é a questão aí? Por que então, quando nós andamos na rua e vemos aquele monte de gente, nós podemos afirmar que a maioria daquelas pessoas não tem perdão? E talvez algumas tenham. Porque para que o pecador vá a Cristo e receba o perdão, ele tem que estar também plenamente disposto a abandonar a vida de pecados. E é isso que o homem não quer fazer. Quem crê realmente, abandona a velha vida. Só que a salvação te é dada quando você crê na Escritura. A fé simples. Fé simples. Naquilo que a Bíblia está dizendo. Num único versículo do Evangelho. 1 João 7. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Creia neste versículo. Pronto. Você vai estar salvo. Seus pecados perdoados. Esse é o caminho bíblico do perdão e do céu. É assim que é. Mas por que as pessoas criam dificuldade? Porque as pessoas elas querem chegar no céu por meio da moralidade, do bom caráter, das boas obras. Você entende que as pessoas são assim? As pessoas não conseguem se humilhar a ponto de declarar a si mesmas grandes pecadoras diante de Deus. Almas falidas que só fizeram pecar a vida toda. As pessoas não conseguem se enxergar assim. E isso demonstra que elas têm dentro delas o quê? Orgulho. Incredulidade. Elas não acreditam no que a Bíblia fala sobre elas. Ignorância a respeito da Bíblia. Desprezo pelo sangue da cruz. Pois se a pessoa ela é uma pessoa que vive, tem um bom caráter, é uma pessoa que paga as contas, que faz as coisas certas, por que ela deveria ir para o céu? Por que ela deveria ir para o inferno? Porque ela é uma pecadora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas então entenda que não há nenhuma dificuldade, nenhuma contradição. O caminho do céu é da fé simples na boa notícia do Evangelho. A fé simples
a minha confiança de alma, que Jesus carregou os seus pecados. Essa é a única coisa necessária para perdão e justificação de um pecador e sua entrada no céu. Volte lá, por favor, ao Salmo 32 para a gente concluir. Veja como o rei Davi coloca isso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi está dizendo, como é feliz aquele que recebe o perdão dos seus pecados. Como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, aquele a quem o Senhor não imputa seus pecados. Veja que estranho. Davi está dizendo que existe um tipo de pessoa no mundo que Deus não imputa os pecados dele. Que tipo de pessoa é essa? Quem são essas pessoas? Os perdoados. Por que Deus não imputa os pecados aos perdoados? Porque Deus os imputou sobre o seu Filho na cruz. Deus fez cair sobre Jesus todos os nossos pecados. Você entende? Esse é o tipo de... Isso é felicidade. Por quê? Porque uma pessoa perdoada é uma pessoa que vive segura e feliz. Ué, vem o que vier, ela está preparada. A Bíblia diz que eu vou viver uma vez, vou morrer e vou ter que enfrentar o julgamento. Você está perdoado? Você tem medo de quê? Você entende? Se os seus pecados foram lançados em Cristo, você precisa ser alguém que diz, eu estou seguro. Você sente essa segurança? Essa é uma das evidências de um coração verdadeiramente perdoado. Se você se deparar com a morte e o dia do julgamento, e ver os anjos, e ver o trono, e ver o justo juiz, e ver o mundo reunido diante dele, os livros sendo abertos, os homens começando a ser julgados, você sabe o que um perdoado vai sentir ali? Estou seguro. Estou seguro. Sabe o que você vai sentir ali? O mesmo que Noé sentiu quando ele estava dentro da arca e começou de novo. Segurança. Ali, meu irmão, é que nós vamos entender o que significa estar no esconderijo do Altíssimo. Só que apenas os perdoados terão este benefício. Apenas os perdoados receberão esta bênção. Você é um perdoado? Se você é um perdoado, você é uma alma eternamente segura sob o sangue de Cristo. Então, se você ainda não tem certeza que você é um perdoado, por que você se demora? Por que você não corre logo? Um sacrifício humano foi feito por você. Sangue foi derramado. Você deve correr enquanto você pode se agarrar, porque esta é a oferta que os homens desprezam enquanto estão vivos, mas que querem correr para ela depois de mortos. Só que, de acordo com a Bíblia, nós só podemos recebê-la enquanto estamos aqui vivos. Por isso, o meu conselho, minha palavra final aqui é a seguinte: se agarre àquilo que o Evangelho está dizendo. Vá a Jesus e diga, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me eu também, ó meu Salvador. Senhor, tu perdoaste Saulo, perdoaste Zaqueu, o Senhor perdoou a mulher adúltera, o Senhor perdoou o paralítico de Cafarnaum, o Senhor perdoou o carcereiro de Filipos, o Senhor perdoou milhões e milhões. Ó Senhor, perdoa-me também. Perdoa-me, Senhor. Então, as palavras de Davi farão muito sentido para você. Bem-aventurado, feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Faça isso agora, por favor. Faça isso agora. Não despreze a oferta. Não despreze a oferta. Não ouça isso com indiferença. Porque ela está sendo oferecida a você agora, hoje. Amanhã, eu não sei. Amanhã é o dia do diabo. Hoje é o dia de Deus.
Hoje é o dia da oferta. Recorra a Jesus e peça a Ele: salva-me, Senhor, perdoa. Santo Deus, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor por tanta graça e misericórdia oferecidos por nós. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Teu Filho foi sacrificado. Sangue do digno Filho de Deus, eterno e santo, foi derramado por mim. Senhor, e como isso não me abalaria, como isso não transformaria a minha vida, como isso não me levaria ao Evangelho. Venho louvá-lo, meu Deus, por esta grande salvação, por este grande benefício, pelo maior de todos os benefícios, perdão dos pecados. Graças te dou, meu Deus, pelo Teu coração perdoador, pela Tua disposição em salvar-nos. Senhor, pelo Evangelho que nos informa, por termos, Senhor, a oportunidade de vivermos e compreendermos estas coisas enquanto ainda respiramos. Louvado seja o Teu nome pelas almas que nos ouvem, por aqueles que nesta noite têm tido a oportunidade de receber tão grande salvação. Assim nós te adoramos, Senhor, e exaltamos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.